Vamos lá? Gravando? 3, 2, 1. Vamos começar? Fala galera, tudo bem? E aí, turma? Vamos? Ó, quero trazer um tema novo aqui pra vocês, cara. Tá há muito tempo que a gente não grava vídeo. Acho que chegou o momento, saudade de gravar vídeos aqui pra vocês nesse canal do YouTube. E tem algo queimando no meu coração tem um bom tempo já. Pra te falar a verdade, talvez 6, 7 meses que isso vem queimando no meu coração. E eu tive um tempo de preparação, tive um tempo para meditar nisso, para organizar, para realmente trazer um conteúdo, não só algo que a gente vê na internet jogado, ou um tema isolado ou outro, mas realmente quis, com muito carinho, preparar isso aqui para vocês. Gastei tempo, gastei energia, montei um material e vamos passar aqui de uma forma estruturada. Eu pretendo fazer aqui pelo menos 12 aulas em cima desse tema específico, tá bom? Pode ser que tenha mais, é vivo, então não tem como saber, as coisas acontecem e as coisas são vivas, né? E com certeza, conforme a gente vai fazendo e vai gravando, as coisas vão acontecendo. Mas vamos começar? Eu quero trazer algo para vocês aqui que talvez, eu vou quase afirmar isso, seja a coisa mais difícil de entender, de administrar e ao mesmo tempo de respeitar, que se chama tempo. Talvez a coisa mais difícil que nós possamos ter é como entender o tempo. Como entender o tempo das coisas, como respeitar o tempo de Deus, como entender a eternidade, se é que isso é possível, mas a gente pode explorar isso juntos aqui. E aqui, o objetivo dessa aula inaugural é literalmente isso, é introduzir para você essa jornada de 12 aulas, mais alguns extras que eu já consegui criar aqui para vocês, mostrando o que, gente? Mostrando que o tempo não é apenas cronológico. Eu acho que se você entender isso daqui, você já vai ter boa parte de ansiedade eliminada, de excesso de preocupação, sabe? Tá atrasado, as coisas não estão acontecendo, esse excesso de futuro, ou até para você que também tem um pouco que fica um pouco preso no passado, né? Tem muita gente que é muito que passa do excesso, sabe? Do saudosismo, fica olhando só para as coisas que já aconteceram, as coisas do passado e não consegue viver o presente. Então, o tempo não é cronológico apenas, né? O tempo ele é um mistério que envolve, e aqui eu quero que vocês entendam isso. O tempo é um mistério que envolve neurociência, física, física quântica, se você quiser chamar assim, e a Bíblia. É isso aí. E o tempo de Deus, o famoso tempo Kairos. E nós vamos explorar isso aqui, né? Eu quero despertar esse desejo de você mergulhar em cada uma dessas camadas no tempo da neurociência, no tempo físico quântico e no tempo de Deus, no tempo da Bíblia, que não é somente o cronológico, né? Então nós estamos falando de três camadas aonde o cronológico e o tempo Kairos, eles se entrelaçam, né? E vamos passar por essa jornada junto, essas três camadas, com foco em propósito e eternidade. O nosso foco aqui vai ser olhar sempre para esse tempo de como fazer o nosso tempo aqui, nosso tempo presente, nosso tempo Kairos, como que isso impacta a nossa eternidade, o que que a gente tem que fazer, aonde tem que estar nossos olhos. Vamos começar? Partiu. Aula inaugural hoje, eu quero reforçar com vocês aqui algumas coisinhas, estou com o meu tablet na mão aqui, com algumas instruções que eu quero passar com vocês. Ó, todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. Óbvio, mas tinha de ser dito, e é verdade. Mas por que alguns parecem transformar essas horas em legado eterno, enquanto outros terminam cansados sem nada para mostrar? Você já parou? Você já viu isso? Tem dia que parece que você não fez nada. Tem dia que parece que você não rendeu nada. Tem dia que parece que se você realmente. Seu dia assim acabou e você não foi produtivo. Agora tem dias que você acessa um tempo que você fala, cara, esse dia de hoje não tá com as minhas 24 horas, não é possível. Hoje não tem só 24 horas, eu tenho muito mais. Tem muito mais. Como é que é essa sensação de tempo que se eu tenho as mesmas 24 horas, tem gente que consegue ser extremamente produtivo nessas 24 horas e ter uma sensação de prazer, uma sensação de realização, uma sensação de que, cara, como meu dia rendeu, e as mesmas 24 horas parece que nada rendeu. Faz sentido isso para você? Você já sentiu isso?
Porque eu sinto isso direto. Tem dia que eu falo, não vai acabar. Esse dia não vai acabar, não tem lógica. Machucado a boca aqui, tá doendo? Esse dia não vai acabar. E tem dia que você fala, uau, que dia. E por quê? Por que que nasceu esse curso? Por que que nasceu isso daqui, né? Um- uns vídeos, né? Não vou nem chamar de curso, não. Esses vídeos aqui que eu quero disponibilizar para vocês aqui no canal no YouTube de forma 100% gratuita, para realmente transbordar, porque isso aqui nasceu de uma busca pessoal. Isso aqui nasceu de um dia que eu estava pensando algo. No meu momento presente agora, eu tenho refletido muito e eu dividi minha vida até hoje, com os meus 38 anos de idade, em três grandes partes que eu consegui dividir minha vida profissional, tá? Não falando pessoalmente. Minha primeira janela de vida até os meus 30 anos de idade foi ali numa empresa familiar, uma empresa de consultoria, onde que eu fui forjado, fui treinado, grandes projetos de consultoria, junto com meu pai, que foi o fundador dessa empresa. Então, assim, como eu aprendi caminhando lado a lado com ele nesses projetos de consultoria. Depois dos 30 anos, eu tive ali uma janela ali de 5 anos, onde eu realmente fui empreender, onde eu montei minha primeira startup, montei meu primeiro negócio, Deus abençoou de uma forma sobrenatural, né, a minha startup de agronegócio, deu certo, levantamos dinheiro, captamos dinheiro, vendemos a empresa em 2021, e aí fiquei até 2023 como executivo dessa empresa. Agora nós estamos em 2025, estou gravando isso aqui para vocês hoje, dia 27 de setembro, às 8 horas e 58 minutos da noite. E nessa terceira janela, hoje eu estou muito mais focado em ajudar os outros a tirar negócios do papel ou a escalar negócios que já existem. Então eu tive um tempo ali que eu fui 30 anos forjado trabalhando na empresa junto com meu pai. Depois eu fui empreender, tirar o negócio do zero, graças ao bom Deus deu certo, fizemos um sucesso. E agora eu estou muito mais focado. Não que eu não empreenda, não que eu não tire negócio do papel, não que nos bastidores eu não tenha os meus negócios, mas o meu foco, a minha energia está muito mais em ajudar, em estar debaixo da visão de outras pessoas. E aí eu comecei a olhar para isso esses dias, falei assim, caramba, cara, meus dias não parecem mais ter só 24 horas. E outra coisa que me levou a um pensamento muito profundo foi que tem dia que uma reunião de uma hora parece que abriu uma janela do tempo, parece que essa uma hora durou 20 horas. Tem dia que uma reunião de 30 minutos parece que durou 3 horas. Então, essa busca pessoal minha de entender por que o tempo cansa, por que ele parece relativo, por que a Bíblia fala tanto sobre contar nossos dias, por que tem hora que a mesma uma hora não tem a percepção de uma hora, mas ela parece 10 horas, ou parece que passou em 5 minutos. E aí eu comecei a me extingar sobre esse assunto, comecei a perguntar, comecei a pesquisar sobre esse assunto. E aqui estamos, em alguns vídeos que eu quero compartilhar uma busca pessoal minha com vocês. Fechou? E eu queria trazer um versículo de abertura aqui para a gente meditar em cima dele, tá? Que é: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmos de número 90, versículo 12. Salmos capítulo 90, versículo 12. E a própria Bíblia dizendo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, a importância de você entender que todos os dias são um presente. Cada dia que você está aqui é um presente de Deus. Estar vivo nesse dia de hoje, você tem que fazer algo valer a pena. O dia de hoje não volta mais. É hoje e somente hoje. Então, vamos nesse convite, um convite para você, vamos explorar o tempo nessas três dimensões: o tempo do cérebro, o tempo do universo e o tempo da eternidade. E qual que é o problema? A gente tem um problema. Nossa relação com o tempo. Existe um problema aqui. Como toda startup, né, e eu startupeiro que sou, a gente sempre começa com um problema, né? Comece pelo porquê, comece pelo problema. Porque se você não tiver um problema forte, as pessoas não vão se interessar pela sua solução. Né? Então, o que me faria interessar pela sua solução se eu não entendi qual problema você resolve? Então, sempre comece pelo problema. Entenda qual problema você resolve. E o problema aqui em relação ao tempo é que, cara, no dia a dia, sentimos falta de tempo, né? Mas na verdade é falta de propósito. Quantas vezes você já escutou pessoas falando, ou até você mesmo possa ter falado isso algumas vezes,
que, cara, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Não, falta é propósito. Porque a nossa mente, 1 hora de reunião estratégica, drena mais energia do que 8 horas de uma tarefa repetitiva. Vocês estão entendendo? Isso é cognitivo, isso é neurociência, tá? 1 hora que você está focado em uma reunião estratégica, 1 hora com foco, gastando energia, ele drena mais energia no seu cérebro do que 8 horas de uma tarefa repetitiva. No cosmos, essa 1 hora perto de um buraco negro pode equivaler a 7 anos na Terra. Quem já viu o filme Interestelar? Recomendo fortemente que vocês vejam. Eu, depois dessa primeira aula inaugural aqui, vai ser dever de casa. Vamos assistir o filme Interestelar. Então, assim, como que 1 hora na minha mente pode durar 8 horas numa tarefa repetitiva? A sensação de durar 8 horas, pela energia, pelo foco que eu coloquei naquela tarefa. Como que no cosmos, se eu tiver no espaço, essa mesma 1 hora perto de um buraco negro pode equivaler a 7 anos na Terra? E como no espírito, nós fomos criados para a eternidade, mas vivemos preso ao cronômetro, esse tempo nosso parece que é um desgaste o tempo todo enquanto a gente está aqui. Porque quando fomos criados, Gênesis 1:26, quando o próprio Deus, Pai, Filho, Espírito Santo nos cria e façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ali nós habitaríamos eternamente naquele jardim perfeito, no jardim do Éden. E pelo pecado caímos e nosso tempo foi cortado. Nossa eternidade, nós perdemos acesso ao jardim e à eternidade. Mas a gente não foi criado para contar o tempo. A gente não foi criado, nosso corpo, Deus, ele acaba colocando isso por causa do pecado, e mais para frente um pouco em Gênesis ele vai falar que o nosso limite é 120 anos, ele estabelece um limite, mas nosso espírito, ele não entende isso. Nosso espírito, ele foi criado para ser eterno. Então o tempo não é linear. O tempo não é igual para todos. O tempo não é apenas um relógio. E eu quero compartilhar com vocês aqui, muito rapidamente, o que nós vamos ver nessas 12 aulas que nós vamos passar aqui juntos nessa jornada, tá bom? Depois dessa introdução, eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho, vamos lá? O que nós vamos ter nessa aula, nessa jornada de 12 aulas juntos aqui no YouTube. Então, nós vamos ver as 3 camadas do tempo, como a gente já disse. Essa jornada é uma jornada que a gente vai realmente mergulhar nessas dimensões, entender quais são essas dimensões, para a gente realmente conseguir fazer isso de uma forma extremamente profunda. E nós temos essa jornada aqui de 12 aulas, mais algumas aulas extras, porque o tempo não é apenas cronológico, mas um mistério que envolve neurociência, física quântica e Bíblia, nessas 3 camadas que a gente vai explorar. Essa não é apenas mais uma aula sobre gestão de tempo, até porque isso é impossível de fazer, você não gerencia o tempo. Quando você fala que é possível você fazer gestão do tempo, isso é impossível, você não controla o tempo. É uma exploração profunda sobre a natureza do tempo em 3 dimensões fundamentais. Vamos mergulhar juntos em cada camada e aprender a viver com mais foco, propósito e o olho sempre na eternidade. Sorry. Cliquei na imagem. Deixa eu tirar minha carinha daqui, porque está atrapalhando. Bora. A pergunta que muda tudo. Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, mas por que algumas parecem transformar essas horas em legado eterno, enquanto outros terminam cansados, sem nada para mostrar? E a origem dessa jornada, né? Como eu já disse, nasceu de uma busca pessoal, e Salmos 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos um coração sábio. Problema na nossa relação com o tempo. No dia a dia, a gente sente falta de tempo, mas na verdade é falta de propósito. Na mente, 1 hora de reunião estratégica drena mais do que 8 horas de tarefa repetitiva, como a gente já disse. No cosmos, perto de um buraco negro, pode equivaler a 7 anos na Terra. E no espírito, fomos criados para a eternidade, por isso que a gente não entende e vive preso no cronômetro. Tempo não é linear, tempo não é igual para todos, o tempo não é apenas um relógio. E o que a gente vai passar agora efetivamente nessa jornada de 12 aulas? Módulo 1, neurociência e psicologia do tempo, como o cérebro percebe o tempo.
Por que reuniões drenam mais do que tarefas? O impacto da multitarefa, do sono, do foco e do flow. Essa aula aqui é incrível. Como gerenciar energia em vez de horas. E a pergunta central, por que o tempo cansa? No módulo 2 a gente vai ver física e o tempo quântico, o tempo relativo de Einstein, por que uma hora pode ser 7 anos, a relatividade do tempo, o papel do observador, física quântica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, foco que molda a realidade, o tempo do universo, entropia, multiverso, limites, para a gente explorar toda essa complexidade sobre o tempo e o que a ciência moderna revela sobre o mistério do tempo. Pergunta central, por que o tempo é relativo? E por fim, mas não menos importante, claro, mas para fechar todo o fundamento e a base para a gente entender sobre o tempo eterno, a Bíblia é a eternidade. O design original, por que a gente foi criado para ser eterno, Cronos versus Kairos, a gente entender que o relógio humano e o relógio de Deus, como que isso trabalha junto, como redimir o tempo e viver com propósito, como que a gente pode aproveitar melhor esse tempo presente e realmente viver em cima de um propósito, porque quando a gente está no propósito, o nosso tempo pela relatividade do tempo e por viver acessando o Kairos na Terra, fazendo um download, adiantando um pouquinho essa aula aqui para vocês, né? Fazendo esse download de uma vontade que já é boa, perfeita e agradável, que a gente consegue baixar isso, que já não é que ela vai ser, ela já é um tempo que já existe, as coisas ficam muito mais fluidas. E esse tempo que parece que nos cansar o tempo todo, o tempo que parece nos cansar o tempo todo, ele acaba sendo muito prazeroso. E aí vem uma paz que excede o entendimento, que você começa a viver em cima de um chamado, de um propósito, que as coisas fluem de uma forma sobrenatural. A gente vai falar muito sobre isso. Esse capítulo 3, esse módulo 3 ali, uau, né? E aí, viver hoje com os olhos no eterno. Tá bom, mas como que eu posso viver hoje, estar hoje aqui na prática, mas sempre com o olho na eternidade? Porque, não se engane, a fé sem obras é morta. O que que eu posso fazer hoje? O que que eu tenho que fazer hoje que vai impactar a minha eternidade? E a pergunta central do nosso módulo 3, como viver o tempo à luz da eternidade? E aí, empolgados? E aqui, só para a gente passar brevemente, deixa eu tirar minha câmera daqui, porque ela vai atrapalhar um pouquinho. Pronto, depois eu volto com a câmera, tá? A gente vai ter alguns extras aqui, que é o que que é tempo para Deus, né? O Alfa e o Ômega, o Senhor das estações, né? O que que é tempo para Deus? Um dia são como 1000 anos. Como que Deus enxerga o tempo? Explorar essas perspectivas divinas sobre a temporalidade. Quero falar com vocês 3 hábitos para alinhar a sua agenda com Kairos. Aqui vai ser uma aula muito prática, que eu quero realmente colocar na prática para vocês. Hábitos, o que que você tem que fazer no dia a dia? Tá bom, entendi tudo, mas o que que eu tenho que fazer? Né? Orações, pausas, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre métodos. Existe, por exemplo, um método que eu uso muito que chama o método Pomodoro. E como que você traz prioridade, né? Como que você escolhe aquela única coisa que realmente você tem que fazer? Não existe prioridades com S, mas existe prioridade. Existe aquela única coisa que você tem que fazer que vai fazer todas as outras coisas acontecerem. E, claro, eu quero falar muito com vocês sobre um filme que eu citei na abertura aqui, sobre o Interestelar. O que que esse filme nos ensina sobre a eternidade? A gente vai ter um momento aqui que eu quero que vocês assistam o filme, depois a gente pode marcar uma aula no Zoom. Até pensei isso aqui agora, nem estava previsto, mas acredito que vai fazer muito sentido a gente ter uma aula juntos no Zoom, para que a gente possa discutir junto com todo mundo aqui que tiver nesses vídeos com a gente. Vão ser conteúdos rápidos, práticos e inspiradores para realmente complementar essa série aqui junto com vocês. Fechou? O que que o benefício, né? O que que eu quero entregar para vocês? O que que eu quero? Deixa eu voltar minha câmerazinha para cá, que agora não vai atrapalhar mais. Pronto. Então, produtividade real não é sobre fazer mais, é sobre focar no que realmente importa, tá? Não é sobre fazer mais tarefas, mas sim gerar eficiência naquilo que você tem feito. Aprender a distinguir entre urgente e importante, entre o Cronos e Kairos. Equilíbrio mental, cara, confusão emocional, problemas emocionais, quanto isso tem impactado, né? O quanto isso tem nos distanciado realmente do propósito. Então, obviamente que a perspectiva é eterna, né? Parar de viver só pelo cronômetro e começar a viver pelo propósito. O mais importante, talvez o fim de tudo é isso, é entender o tempo de Deus e viver o tempo de Deus, conectando suas ações diárias com o significado eterno e um discernimento espiritual. Eu tenho que falar que esse é o pilar principal, é o fundamento de tudo, aprender a identificar o Kairos de Deus em meio ao Cronos da vida, né, desenvolvendo sensibilidade aos momentos divinos. Né? E aqui um versículo para a gente fechar
Remina o tempo porque os dias são maus. Então a gente escuta muito isso. Estamos vivendo os dias estão maus, o mundo jaz no maligno e tal, tal, tal. É sim, verdade. Então o que eu tenho que fazer com isso? Se o meu tempo é limitado na Terra, se eu tenho 120 anos para viver aqui, como que eu posso fazer o meu melhor? Como que eu posso viver aqui? Como que eu posso remir o tempo? E a gente tem que entender isso na prática. Resumindo essa jornada, vamos lá? Resumindo, o tempo é subjetivo. Sua percepção cerebral molda a sua experiência temporal. O tempo é relativo. A física quântica revela mistérios sobre a natureza do tempo. E o tempo é eterno. Deus transcende o tempo e nos convida a viver na eternidade. E aí, empolgados? Assim como eu estou empolgadão, cara. Quero muito que a gente possa ter essa jornada juntos. Vai ser incrível. Vai ser um tempo glorioso. E eu quero fechar novamente com isso, para a gente realmente entender que o tempo é subjetivo. Nosso cérebro. O tempo é relativo. Olha para o universo, mas o tempo é eterno. Ele é de Deus. Essa série vai te mostrar como viver isso de uma forma melhor, em todas essas três camadas, nessas três dimensões. Você vai continuar apenas correndo contra o relógio ou vai aprender a viver cada minuto como semente na eternidade? Essa é a pergunta que eu fecho aqui, nossa aula inaugural. Cada semente, cada minuto seu aqui é uma semente na eternidade, tá? Então, se esse tema já mexeu com você, se essa aula já mexeu com você, se essa introdução já mexeu com você, imagine o impacto de mergulhar cada uma das 12 aulas, mais aulas extras, mais bônus que eu quero fazer para vocês, mais episódio extra, mais um momento que a gente pode ter no Zoom juntos aqui para a gente realmente conversar e explorar e na prática com cada um de nós. Essa jornada vai mudar a forma como você vê seu dia, sua vida e sua eternidade. Então, seja bem-vindo a esse curso que eu fiz com muito carinho, com muito amor, baseado em uma experiência própria, em algo que estava me instigando, que é o mistério do tempo. A gente se vê nas aulas. Deus abençoe vocês e vamos viver o melhor que nós temos disponível, que é o nosso tempo. Beijo.